Há espaços que servem apenas de cenário e há outros que ficam na memória porque ajudam a transformar aquilo que vivemos. O lugar onde uma experiência acontece pode ser tão importante como a própria experiência. Neste episódio fomos conhecer espaços que fazem parte da narrativa, lugares que transformam eventos em experiências, cenários que dão vida a produções audiovisuais e ambientes onde a arquitetura e o design ajudam a construir marcas. Bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. Escolher um espaço não é apenas uma decisão logística, o lugar onde um evento acontece influencia a forma como é vivido, fotografado, partilhado e recordado. De estádios a edifícios icónicos, de paisagens naturais a frentes ribeirinhas, fomos perceber como o cenário pode deixar de ser apenas palco para se tornar parte da identidade de um evento e, por vezes, o seu principal protagonista. Nós olhamos para a indústria dos eventos como um ecossistema. Nós gostamos de nos posicionar como uma love brand, porque somos um espaço de emoções. Em 2025 acolhemos 95 concertos, mas também 70 eventos de negócios, totalizando 165 eventos, mais de 250 dias de ocupação em 2025. São mais de 1 milhão de pessoas por ano. A diferenciação de um espaço como a Mel Arena é conseguir desenhar essas experiências, acrescentando valor a quem nos visita. O Estádio Municipal de Braga é hoje mais que nunca um espaço de eventos e é uma ideia bem vincada daquilo que é a afirmação deste espaço desportivo como um espaço de eventos, como um espaço cultural da cidade, da região, do país e do mundo. Estamos abertos a acolher novas iniciativas variadas. Não há muito tempo tivemos um concerto espetacular do Escalema, em que pela primeira vez neste estádio abrimos as portas a um evento que marcou aquilo que foi o ritmo da cidade durante várias semanas. Tivemos eventos como Nómadas, ora como organizador principal ou como parceiro oficial na organização. Somos muito adeptos de nos sentar com os parceiros e analisar soluções à medida para melhorar a experiência do público. Temos o nosso parceiro de energia, a Repsol, com o qual desenvolvemos um conceito do Clube Repsol, que é um espaço escondido, oculto, nos bastidores da Mel Arena, o mesmo com o nosso naming sponsor. Um dos projetos que mais nos orgulhamos é feito em parceria com a Mel, que é o nosso projeto de inclusão. O Música com Sentido. A Mel Arena faz parte da Associação Europeia de Arenas, são 43 arenas de 27 países na Europa e posso dizer que estamos na vanguarda em termos do projeto de inclusão. Todo este complexo desportivo tem uma enorme capacidade e potencial de cativar a atenção, seja ao nível de eventos, seja ao nível de visitas, seja ao nível de organização de eventos corporativos. Tem muito a ver com aquilo que é a acessibilidade ao espaço, tem a ver muito com a nossa capacidade de resposta, porque é um espaço montado com aquilo que há de melhor e mais desenvolvido na atualidade. Tentamos estar muito focados na melhoria contínua do edifício, incorporando tecnologias. Somos um edifício com energia 100% verde. Estamos a terminar a reconversão de toda a iluminação de todo este complexo para tecnologia LED. Temos, por exemplo, os balcões rebaixados para que pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas possam ter um atendimento digno e de qualidade, mas depois as funcionalidades no próprio espetáculo, desde a audiodescrição, os coletes sensoriais, intérpretes em língua gestual portuguesa. Temos uma sala de pausa para pessoas neurodivergentes. O edifício é uma das arenas mais belas da Europa, com o seu teto em madeira. É uma peça de design que por si só impressiona quem entra aqui pela primeira vez e gosto de acreditar que o investimento contínuo ao longo dos anos de muitos milhões de euros na melhoria do próprio edifício, na manutenção, complementa toda essa beleza natural que o edifício já tem. No fundo, nós temos aqui as condições mais que necessárias para a afirmação destes eventos, seja em concertos, seja em eventos culturais, seja em eventos corporativos, e vamos continuar neste ritmo de crescimento. A beleza arquitetónica do nosso Estádio Municipal de Braga é única, é ímpar, é sublime. Quem nos visita ama, registra, fala. Isso amplifica aquilo que é o potencial. É um emblema da cidade, da nossa região. Os eventos são também uma forma de nós nos afirmarmos, de chamar pessoas diferentes àquilo que é a cultura do nosso clube, e usar o Estádio
Municipal ser um Estado já com alguns anos, é sempre moderno e sempre atual para acolher, que é isso que pretendemos. Antes de uma história chegar ao ecrã, é preciso encontrar o lugar onde ela pode ganhar vida. Mas escolher a localização certa exige muito mais do que reconhecer um espaço visualmente apelativo. Fomos conhecer o trabalho de Location Scouting e perceber por que razão esta atividade continua a ganhar importância em Portugal. Nós encontramos lugares para contar as histórias. Isso faz toda a diferença. Fui publicitária há muitos anos. A Patrícia já trabalhava com turismo de luxo nesta área. Na altura não existia nenhuma empresa que só fizesse Scouting Locations. A nossa aventura surge desde 2017. Trabalhamos várias áreas, trabalhamos cinema, televisão, advertising. É muito importante entender o tone and manner do que é preciso, responder ao briefing da forma que melhor conseguir associada à location, ao decor, e unir parte criativa com a parte técnica e a parte de logística também no mesmo spot. E às vezes nós temos agendas gigantes que não é só uma location, mas sim várias associadas a uma própria produção. Nós temos duas frentes e temos muito carinho, cuidado e muito profissionalismo com essas duas frentes. Por um lado, a casa ou o local, que nós cuidamos como se cada espaço fosse nosso e como gostaríamos que fosse cuidado. Por outro lado, o cliente, que nós cuidamos como se fôssemos nós próprias as clientes. A nossa grande mais-valia é a nossa empatia. A nossa empatia não só com o cliente, mas também com a própria location. Há muitos cuidados a ter. Muitas vezes nem são coisas que se veem, é mesmo a energia do espaço, tem de saber entender exatamente a necessidade, porque às vezes o próprio cliente, a própria produtora pede-nos algo e a gente oferece outra coisa e a produtora diz tens razão. A nossa assinatura, inclusivamente, é a Novel Shot Locations Decors in Hidden Spots, porque são lugares que nós consideramos que são hidden e que nós temos a facilidade de conhecer estes lugares assim mais especiais. O nosso objetivo é trabalhar com produtoras, mas o nosso produto são as locations. Nós damos muito valor ao lugar, ao proprietário e damos muito valor ao realizador e à procura que é feita. Mas o facto de nós termos esta rede e esta network de locations com uma database considerável faz com que tudo seja diferente. Bem veloz é o que tu queres. Nós temos que ter a capacidade de chegar aos proprietários que muitas vezes não querem abrir as suas casas, mas poder-lhes explicar isso mesmo, que os lugares vão ser cuidados como sendo de nós próprias e que nós estamos do início ao fim, e tendo o atrevimento de ir ter com as pessoas e dizer, olha, nós não nos conhecemos, mas eu sei que você tem um sítio espetacular, o nosso trabalho é este, e depois também muito com a curiosidade de procurar lugares novos. Eu gosto de encontrar lugares novos, eu gosto de ir a lugares diferentes, eu gosto de conhecer pessoas diferentes, e então acabo por conseguir chegar a lugares que se calhar de outra forma não chegaria. Quando entro num local, consigo sentir a energia desse local. Todos os locais transmitem a alma, a essência, o espírito de quem lá vive, ou de quem construiu, ou de quem imaginou e do tempo que ali se passou. A Belmira é uma agência que se especializa no aluguer de espaços para filmagens, sessões fotográficas e eventos. Nós existimos desde 2023. Funcionamos como intermediários entre os proprietários e os clientes. Mesmo antes de haver um diálogo de personagens, o espaço já está a transmitir coisas. Não é só encontrar um espaço bonito, é essencialmente perceber o que é que o projeto quer transmitir, a narrativa do filme ou do anúncio, e tentar encontrar o espaço que melhor represente o objetivo do projeto. Equilibrar a criatividade, o orçamento e a logística nem sempre é fácil e nem sempre é possível, infelizmente. Por exemplo, se tivermos um filme todo planeado para ser gravado em vários espaços em Viana do Castelo e um dos espaços que descobrimos é perfeito, mas é no Algarve, vamos ter que comprometer a criatividade nesse caso. E é um jogo que nem sempre é fácil e envolve muitas decisões de produção, mas é um equilíbrio que tentamos sempre encontrar. Eu diria que espaços versáteis são os mais alugados porque dão resposta a mais que uma necessidade das produtoras, poupam tempo, poupam dinheiro e recursos.
Metade dos nossos clientes são internacionais. Portugal reúne uma data de características num território que é relativamente pequeno. Nós temos uma diversidade imensa de paisagens, de arquitetura, de património, o clima. E isso é muito atrativo para os clientes. Os proprietários começam a perceber que podem rentabilizar as suas propriedades. Percebem que há mais uma forma de rentabilizarem as suas casas, as casas onde vivem, os seus restaurantes, os seus armazéns que estão parados. A nossa missão é facilitar ao máximo a tarefa do cliente de procurar um espaço. Nós colaborarmos com os parceiros corretos é meio caminho andado para um cliente feliz. A maioria dos nossos parceiros proprietários são incríveis, são pessoas que nos permitem servir o cliente de forma muito eficaz, muito rápida e segura. Last night, a Jedi was murdered. A Location Scout é uma plataforma dedicada à fotografia de levantamento de território. É tentar chegar aos produtores internacionais e aos nacionais possíveis locais de localizações de filmagens para todo tipo de indústria, seja cinema, seja documentário, seja publicidade. Não só procurar a fotografia perfeita ou o enquadramento perfeito para se fazer uma filmagem, mas olhar para o território num todo. As ilhas portuguesas, nomeadamente a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira, têm vantagens que no continente não têm. No caso da Madeira, é a temperatura anual e a quantidade de luz anual que nós temos. O caso dos Açores já parte da geografia do território, são belezas que não se encontram em qualquer sítio do território português, são únicas mesmo daquele sítio. Se nós olharmos para o projeto do Fast and Furious, que foi no norte de Portugal, Game of Thrones, que foi num dos castelos, mostra que existe um grande potencial em Portugal para se filmar. Portugal, sendo um país pequeno, tem a vantagem de ter as distâncias entre localizações muito curtas. 911, what's your emergency? Um dos fatores onde se gasta muito dinheiro nas produções são nas próprias deslocações. Tem um leque de oferta de diversificação de paisagens. Pode ir para o deserto, como pode ir para o mais verde, como também pode ser o mais ao pé da costa. No caso do continente, procura-se tudo um pouco. Vai desde as grandes centros, a arquitetura moderna, as avenidas maiores, estradas, filma-se anúncios de carro no continente. Os picos mais altos de Portugal estão aqui. Temos o Pico do Arieiro e o Pico Ruivo, que nos oferecem experiências únicas de estar em cima das nuvens e nasceres do sol e pôr do sol fantásticos. Portugal tem o grande potencial de ser o próximo palco de Hollywood na Europa. Muitas vezes o diretor e o produtor designer e o diretor de fotografia têm um cenário já imaginado na cabeça. Realmente, se acharmos o cenário semelhante ao que eles imaginaram, pode realmente ser um fator decisivo para uma produção vir com uma localização. A luz, os materiais, o som, a disposição dos objetos e o percurso dentro de um espaço influenciam a forma como o público interpreta e sente uma marca. O staging transforma arquitetura e design em ferramentas de comunicação, mas como pode um espaço ajudar a criar proximidade, reforçar o posicionamento e criar memória? Hoje em dia, desenhar uma experiência física de retalho implica pensarmos mais de forma sensorial e não tanto direcionado para o produto. A identidade da marca está presente em todo o processo e em toda a narrativa, desde o início até à conclusão da compra. Começamos desde a montra até à narrativa que se constrói pelo visual merchandising e pelo design de loja, pela navegação, pela forma como os produtos estão expostos. O design de loja é extremamente intencional. Todas as decisões são feitas e pensadas não só para servir um princípio logístico de tudo o que um espaço de retalho precisa, mas também de transmitir uma identidade de uma marca no espaço. Desde a escolha de materiais, desde a escolha como os produtos estão dispostos, à composição, tudo isso vai transmitir os valores e pilares da marca. Tanto no restaurante como na hotelaria, das coisas mais importantes é o design andar de mão dada com a funcionalidade. Se não olharmos à funcionalidade, é como os clientes andam no restaurante, como as pessoas que trabalham nos espaços comerciais se conseguem desenvolver. O projeto nunca vai ser eficaz, não interessa ser só bonito, ter um ótimo design se ele realmente não funcionar. A marca por si só tem os seus valores, mas não é através, muitas vezes, de uma comunicação só de palavras que consegue que o cliente sinta realmente os valores da marca. E é pela experiência física e emocional que dá reforço àquilo que a marca quer passar. Quando desenhamos e pensamos num projeto, a parte mais importante é realmente um bom briefing e aquilo que o cliente quer passar enquanto marca, e nós temos que fazer essa transposição dessas palavras para tudo o que pomos ou usamos num projeto.
A execução de uma montra é a janela de abertura para entrar na loja. Tudo tem que estar cuidado, tudo tem que ser ao detalhe, nada pode ser descurado. O cliente vê logo em primeiro lugar a peça na montra, sente-se atraído por ela e depois quer entrar na loja e comprar. Porque o objetivo das montras é vender. Nós tentamos contar uma história com os decors, com o produto, com o apoio do digital, criando um espaço memorável. O espaço físico tem que ser atrativo, tem que ser multissensorial, levando o cliente a ganhar interesse pelo espaço e viver a experiência na sua plenitude. O visual merchandising e design de loja é quase matemático. Nós sabemos mapear exatamente quais é que são os metros quadrados mais rentáveis e como é que isso vai favorecer depois não só cada produto, mas a parte da experiência do cliente. O cliente, quando navega pelo espaço de loja, ele está num estado quase hipnótico, está a visualizar-se a usar aquele produto. A navegação é fundamental para o ajudarmos a fazer o percurso de forma natural e intuitiva. Outro ponto é o ritmo com que damos a inspiração ao cliente, a quantidade de inspiração que damos ao cliente. E outro elemento é a iluminação. A iluminação pode mudar completamente a percepção de valor de um produto e pode mudar completamente a atmosfera da experiência de loja. A própria experiência acaba por durar mais do que às vezes o próprio produto, não é? Nós temos às vezes mais memória de como é que foi o processo de compra do que o produto, o tempo que o produto demora. Estamos num mundo muito corrido, com muito acesso ao digital. Acaba por ser tudo muito pouco sentido e torna-se imperativo criar experiências sensoriais. Os 5 sentidos cada vez têm que estar mais presentes, porque é a única coisa que não conseguimos passar no digital. É importante que as pessoas sintam as texturas, ouçam, cheirem. É um conjunto de sensações que vai fazer com que esse cliente decore e que queira voltar e que sinta qualquer coisa que não é explicado por palavras. A loja física também leva a um aumento das compras online, porque a loja acaba por ajudar o cliente a decidir. Estudos recentes mostram que as novas gerações, que são tão ligadas ao digital, voltaram a comprar nas lojas, porque diziam que tinham necessidade de ir ao espaço, experimentar e ter a experiência de andar pela loja. A comunicação e a envolvência que a loja dá cria uma emoção muito forte ao cliente na hora de comprar. O digital faz parte de nós e nós vamos ter que o incluir em tudo da nossa vida. Ele está presente nas lojas com máquinas de pagamentos, está presente também em espelhos interativos. Também temos algumas apps em algumas lojas que o que está no nosso carrinho de compras, nós sabemos quando entramos numa loja onde é que a peça está. Se está à esquerda, se está à direita, se está no armazém e escusamos de ir à procura da peça. O digital é um complemento para o físico. E as pessoas, o primeiro acesso que têm é sempre ao digital. E é isso muitas vezes que move a pessoa a vir conhecer um espaço. Mas se ela realmente chegar a esse espaço e ele for só bonito no site ou no Instagram, não vai resultar numa próxima vinda do cliente. Até porque o digital nunca vai substituir a emoção de chegar a um espaço e sentir emoções e fisicamente o que é que o espaço é. Eu acredito que o espaço físico vai ser sempre um ponto de contacto fundamental, porque para além de todas as métricas, para além de todas as vendas, no final do dia é sempre sobre pessoas e o que as faz sentir um espaço e uma experiência. Esta semana, a convite do Clube da Criatividade de Portugal, Rui Simões traz-nos Never Say No to Panda, uma campanha que mostra como uma ideia original, executada com consistência, pode transformar uma marca de um mercado local numa referência mundial. فايز اعمل لك معايا سندوتش جبنه مش جعان. A campanha que eu escolhi é da primeira década dos anos 2000 e chama-se Never Say No to Panda. Eu escolhi esta campanha não exatamente por ser uma ideia genial, mas porque é de uma simplicidade incrível.
uma marca local, de quem não se desenvolvia o sentimento de amor, a uma compra quase funcional, um queijo, resolveu tornar-se memorável e o que fez foi, em vez de dizer pá, comprem mais daquilo que eu faço, disseram vai ser impossível resistir àquilo que eu tenho aqui para vocês. Perante as situações do dia-a-dia em que quem recusava o queijo iria ser impactado por uma personagem que se tornou icónica em todo o mundo, que era exatamente o panda. O que ele faz é aparecer como sendo quase uma entidade divina que vai criar o caos quando existe a rejeição do produto. Aquele humor, aquele caos que se desenvolve ao longo dos vários filmes da campanha torna-se realmente algo que não sai da cabeça. Revisito sempre esta campanha, sempre que percebo ou que sinto que de alguma forma o nosso processo criativo pode revelar para alguma coisa mais complexa e isto volta a relembrar-nos sempre que a publicidade é simplicidade e que as ideias de melhor resultado são aquelas que são realmente muito simples. Panda, ما يتقلهاش لا. Voltamos para a semana com mais espaço para a criatividade e a inspiração. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content da CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.